História do espelho. Origem e curiosidades sobre o objeto. A história do espelho começa na Antiguidade, mais especificamente há 4.440 anos de Cristo com a civilização baduriana no Egito Antigo. Em primeiro lugar, a história do espelho começa na civilização badariana, por volta do século 4400 a.C. Nesse sentido, avistavam diversas localidades no Alto Egito e deserto oriental. Além disso, estima-se que o primeiro exemplar desse objeto tenha sido a superfície refletora da água. Sobretudo, o espelho consiste em uma superfície que reflete um raio luminoso em uma direção definida. Ou seja, não absorve ou espalha a luz em todas as direções. Como consequência, a reprodução da imagem dos objetos que estão diante dele, seja uma pessoa ou um corpo inócuo. Ademais, a etimologia da palavra espelho vem do latim speculum ou specere, que significa olhar. Porém, no inglês e no francês derivam da palavra miroir, original do latim mirari, que por sua vez significa admirar. Mais ainda, os romanos usaram a palavra espéculo com associação ao termo espetáculo. No geral, a história do espelho tem relação com aspectos da história humana diversos. Como exemplo, pode-se citar arte, arqueologia, medicina, psicologia, filosofia e a própria arquitetura. Comumente, encontra-se esses elementos em mitos e lendas da antiguidade, como o mito de Perseu e Medusa, por exemplo, em que o herói utilizou do escudo como espelho para arrancar a cabeça da Górgona. Origem e história do espelho. A princípio, a história do espelho tem relação com a civilização badariana. Em resumo, arqueólogos e pesquisadores encontraram despojos dessa cultura contendo espelhos de cobre. Ademais, concluiu-se se tratar de itens do homem primitivo no quinto milênio antes de Cristo. Posteriormente, identificaram espelhos de prata polida, uma boa substância refletora, mas que oxida com a atmosfera e demanda limpeza constante. Apesar disso, experimentos de técnicas de produção revelaram que o primeiro espelho talhado e polido envolviam pedras de moagem grossa e fina, areia, argila e água. Portanto, a estimativa é que a produção desse objetivo levava 8 horas. Sobretudo, os primeiros espelhos surgiram como materiais semelhantes às esferas de obsidiana, devido ao potencial reflexivo desse composto. Mais ainda, no Egito Antigo, os espelhos eram de bronze polido e placas de cobre achatadas. Comumente, os espelhos tinham forma arredondada e um cabo feito de material específico, alguns ricamente descorados. No entanto, os primeiros registros escritos sobre a existência dos espelhos e sua utilização partem da Bíblia, no livro do Êxodo. Basicamente, o trecho refere-se ao lavatório de cobra que as mulheres usavam para lavar as roupas, mas também para ver o próprio reflexo ao fundo. Além disso, a civilização etrusca e grega apresentam espelhos ricamente decorados na parte de trás com cenas figurativas. Desse modo, estima-se que esses objetos pertenciam às classes nobres como objeto de decoração e ostentação. Contudo, alguns desses objetos gregos apresentam alças como pontos de apoio, sugerindo que eram portados por diferentes pessoas. Por fim, estima-se que a técnica de fabricação do espelho surgiu formalmente durante a Idade Média. Portanto, utilizava-se uma mistura de mercúrio aplicado sob papel fino em alumínio polido. Logo em seguida,
colocava-se uma placa de vidro para substituir a camada superior. Porém, o processo levava entre 10 horas e 2 semanas para ficar pronto. Curiosidades sobre o item. Primeiramente, na Grécia Antiga, existiam espelhos mágicos utilizados pelas feiticeiras da Tassália, no século III a.C. Sobretudo, agia como um objeto de predição e adivinhação. Portanto, tinha uma finalidade mágica onde podia-se ver o passado, presente e futuro dos indivíduos. Ademais, na cultura africana, o cobre pertence à deusa Tor, uma personificação feminina do sol, sendo dona da beleza, do amor, do sexo e da magia. Portanto, os espelhos dessa época serviam como um portal entre a terra e o mundo dessa divindade, de modo que ficava no interior dos templos em sua homenagem. Por outro lado, os chineses acreditavam que os espelhos concentravam e capturavam a energia dos astros, em especial a lua. Curiosamente, o primeiro imperador da dinastia Qin utilizava do espelho como instrumento para a tomada de decisões em seu governo. Sobretudo, acreditava ser capaz de ver as verdades e segredos daqueles que o rodeavam. Aliás, a crença de que o espelho poderia capturar e reter a imagem daqueles que o utilizavam aparece no conto Branca de Neve. Porém, existiu uma baronesa da Baviera no século XVIII a quem se acredita essa história. Basicamente, sua madrasta teria falado com o espelho que a contou que deveria matar a jovem para se tornar a mulher mais bonita da região. Por fim, na Inglaterra vitoriana, acreditava-se que deveriam cobrir espelhos da casa com tecidos após o falecimento de alguém. Desse modo, evitaria que a alma do falecido ficasse presa nos espelhos. Mais ainda, essa prática espalhou-se na América do Norte, na China e até na Índia. E aí, aprendeu a história do espelho? Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.